Seja muito bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Hoje nós vamos falar do sacramento da extrema-unção. Este sacramento chama-se extrema-unção porque de todas as sagradas unções prescritas por Nosso Senhor Jesus Cristo em sua Igreja, esta é a última na ordem de administração. Além disso, ela foi instituída para atenuar a dor e a aflição da alma no perigo de morte. A matéria utilizada neste sacramento é o azeite extraído dos balbos de oliveira, sendo este óleo consagrado pelo bispo. O azeite tem ainda o efeito de restituir a saúde, despertar a alegria, alimentar o clarão da luz e revigorar o corpo cansado pela fadiga. A forma sacramental consiste nos dizeres da solene deprecação que o sacerdote profere ao aplicar cada uma das unções. Seu teor é o seguinte: por esta santa unção, Deus te perdoe por tudo que fizeste de mal, pela vista, pelo olfato e pelo tato. Nos outros sacramentos, a forma declara o efeito que produz. Um exemplo: eu te batizo, eu te assinalo, ou de intimação, recebe o poder, como acontece no sacramento da ordem. No sacramento da extrema-unção é a única que consiste numa súplica, porque tem a finalidade, além da graça espiritual, restituir ao doente a saúde do corpo. Como nem sempre os enfermos conseguem recobrar a saúde, emprega-se uma forma deprecatória para alcançar da bondade de Deus um efeito que a virtude do sacramento não costuma produzir. Devemos admitir que essa unção não foi inventada pelos apóstolos, mas prescrita por Nosso Senhor Jesus Cristo. Postos a caminho, pregavam que fizesse penitência, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e eles saravam. Nestes termos, podemos afirmar que o sacramento da extrema-unção é cheio de mistérios e que foi instituído mais para curar a alma do que para socorrer o corpo. O sacramento da extrema-unção não pode ser administrado àquelas pessoas que estão em gozo de perfeita saúde, mas àquelas pessoas que sofrem de doença tão grave que para elas haja um perigo de desenlace fatal. Exemplo de pessoas que não podem receber o sacramento da extrema-unção apesar do perigo de morte. Pessoas que vão lutar na guerra não podem receber o sacramento da extrema-unção. Pessoas que receberam pena de morte não podem receber o sacramento da extrema-unção. Pessoas que vão fazer navegação arriscada não podem receber o sacramento da extrema-unção. Cometem falta muito grave os responsáveis que, para ungir o doente, aguardam o momento em que, já sem nenhuma esperança de salvar-se, começam a perder a vida e os sentidos. Podem receber o sacramento da extrema-unção os fiéis que chegaram ao uso da razão, as pessoas que estão em perigo de morte por causa de doença ou velhice, os enfermos em plena consciência e com alguma esperança de vida. Sendo a plena consciência uma das exigências para receber este sacramento, isso se explica porque, recebendo com melhores disposições, podem obter maior proveito. Não são capazes de receber este sacramento os que estão privados do uso da razão, os alienados, os loucos furiosos e os loucos de nascença. As disposições necessárias para receber o sacramento da extrema-unção são: estar em estado de graça, confiar na eficácia do sacramento e na misericórdia divina, resignar-se à vontade de Deus. Ao ver o sacerdote, o enfermo deve experimentar um sentimento de gratidão para com Deus por lhe ter enviado. Deve recebê-lo de boa vontade e pedir, se puder, por si mesmo, os confortos da religião. A graça conferida por este sacramento apaga os pecados veniais. Os pecados mortais são tirados pelo sacramento da penitência. A extrema-unção não foi instituída para extinguir os pecados graves, somente o batismo e a penitência o fazem, em virtude de sua própria finalidade. Ora, como nada lhe faz maior obstáculo do que a consciência de um pecado mortal,
cumpre observar o que a Igreja Católica sempre recomenda: ministrar antes da extrema-unção o sacramento da penitência e da Eucaristia. Somente o sacerdote, mais especificamente o pároco, está confiado à administração desse sacramento. Acima de tudo, não se perca de vista que nessa administração, aliás, como de todos os sacramentos, o sacerdote faz-se de Cristo nosso Senhor e da Santa Igreja, sua esposa. Unge-se somente aquelas partes que a natureza assinalou no homem como instrumento dos sentidos: os olhos por causa da vista, os ouvidos por causa da audição, o nariz por causa do olfato, a boca por causa do paladar e da língua, as mãos por causa do tato, que, embora esteja distribuído por todo o corpo, tem nessa parte sua esfera principal. Assim também não se unge o corpo por inteiro, mas somente os membros como os órgãos principais de sensações. Por igual, unge-se os rins como o centro das paixões libidinosas e os pés como instrumentos de transporte e locomoção. Enquanto o doente estiver em perigo de vida, só se pode ministrar uma vez a extrema-unção. Se convalescer após a unção, poderá receber novamente a extrema-unção caso haja perigo de vida. Isso mostra que a extrema-unção pertence aos sacramentos que podem ser reiterados. Os efeitos dos sacramentos da extrema-unção são: aumenta a graça santificante, apagam os pecados veniais e também os mortais, quando o doente arrependido já não pode confessar. Elimina a fraqueza e a languidez para o bem que fica mesmo depois de se obter o perdão dos pecados. Dá força para suportar pacientemente o mal, vencer as tentações e morrer santamente. Ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil para a salvação da alma. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Quem tem ouvidos, ouça.